pessoal, eu sou o professor Rodrigo Fernandes, professor do curso de Agronomia da Faculdade Evangélica de Goianésia, e essa é a nossa aula 9 sobre cultivo do morango, da disciplina de olericultura. A cultura do morango é uma cultura dentro da produção de hortaliças que ela pode ser estudada também na disciplina de fruticultura. Mas, na maioria das instituições, elas são estudadas, o morangueiro ele é estudado dentro da disciplina de olericultura. Tem uma grande importância econômica, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, e também tem muito valor agregado, é um fruto que são pseudofrutos, né? Que tem um grande valor agregado e tem muita utilização na alimentação, na composição de compotas, de doces e de bolos, né? Então tem um valor agregado muito alto, isso remonta à sua importância econômica. Bem, o morangueiro, ele pertence à família rosácea, da mesma família das rosas, né, das flores de maneira geral, essas flores ornamentais. E a gente tem dados que mostram que as cultivares mais difundidas comercialmente são da espécie Fragaria ananassa, né? Essa espécie ela foi originária do século XVIII, a partir de hibridações espontâneas entre duas espécies de frutos selvagens que eram um pouco maiores, chamados de frutos selvagens grandes. A partir de então, esses frutos hibridaram, tiveram o processo de hibridação espontânea e deram origem a essa espécie que nós conhecemos hoje e que ela é produzida em grande parte do território mundial. O morango tem bastante aceitação no mercado consumidor, principalmente devido à sua coloração, aroma e sabor, e mais recentemente relacionado às suas características nutracêuticas. Lembrando o que é nutracêutico, né? Nutracêutico ele vai ligar o que é nutricional que aquele alimento vai fornecer. Na maioria das vezes a gente veio falar isso das hortaliças, que elas fornecem algum nutriente, então, nutricional, colaboração nutricional para quem os consome, e farmacêutica. Então, flavonoides, antioxidantes, a gente faz a junção e transforma isso nas propriedades nutracêuticas desses alimentos. O morango ele tem sido considerado, junto com o cranberry, a maçã e a uva, como os principais alimentos que contêm flavonoides. Flavonoides são substâncias que reduzem os radicais livres do organismo, consequentemente diminuem o envelhecimento precoce e também podem colaborar no desenvolvimento na menor taxa de desenvolvimento de alguns cânceres, né, de alguns tumores. Bem, então, explicado, né, o flavonoide são compostos fenólicos com atividade antioxidante, então reduzem a maioria das doenças crônicas de risco, porque elas controlam, combatem os radicais livres. Na prática, ela é muito utilizada, né, a planta de morangos, os pseudofrutos, na produção de geleias, sobremesas, doces, tortas, iogurtes. Então, ela tem um uso muito grande, tanto desse produto in natura, né, quanto do processado pelas indústrias de alimentos. Bem, aqui eu trago para vocês um dado sobre a produção brasileira de morango, né, onde está concentrada. É sempre bom lembrar que as plantas elas se adaptam melhor em climas mais parecidos daquele clima de origem dessas plantas. Então, o morango ele está mais adaptado em regiões mais frias. Daqui a pouquinho a gente vai falar ali na frente sobre as condições edafoclimáticas, né, condições de solo e de clima, e vai ficar mais evidente. Mas a gente pode destacar aqui que as regiões centro-sul, principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e o Distrito Federal, são as regiões com maiores taxas de produção. Isso está muito voltado para o clima dessas regiões. Nordeste e principalmente ali a região do norte, a gente não vê uma produção em larga escala. Normalmente são pequenos produtores que têm uma produção muito baixa, porque as plantas não são adaptadas a esses climas bem diferentes do que a gente vive aqui para essa região do centro-sul. A produção de morangos brasileira ela é de cerca de 90 mil toneladas por ano. Isso é suficiente para atender o mercado interno. E se a gente comparar com países como os Estados Unidos produz cerca de 700 mil toneladas de morango ao ano. A gente vê que a gente tem cerca de 15% da produção norte-americana. A gente ainda está bem abaixo. Esse tem um hábito de consumo de mais frutas, né? Lá no início da disciplina, eu lembro que a gente mostrou, que eu mostrei para vocês, sobre o consumo de hortaliças e frutas. O brasileiro consome 133 gramas por habitante dia de frutas e hortaliças. Sendo a média indicada pela Organização Mundial da Saúde seja de 400 gramas. Então, o brasileiro precisa triplicar o consumo.
Alguns países consomem bem mais, têm populações maiores, isso faz com que a produção deles também seja um pouco mais destacada que a nossa. No Brasil, destaca essa região de Minas Gerais, os estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que juntos correspondem por mais de 65% da produção brasileira. Depois vem o estado de São Paulo, com 15%, Paraná com 5% e DF, a região principalmente de Braslândia. Quem vai daqui de Goianésia para Brasília o Padre Bernardo, tem uma região bem produtora, chegando ali no Distrito Federal, que é a região de Braslândia. Né? Produz muito morango, e grande parte do morango consumido em Goiás vem dessas regiões produtoras de Brasília, que tem um clima um pouquinho mais frio, são regiões um pouco mais altas e estão mais adaptadas à produção. Todos os outros estados, então a gente destaca Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná e Distrito Federal, 5 estados são responsáveis por mais de 90% da produção de morangos no Brasil. Os outros, são 27, né? Os outros 22 estados correspondem a 9% apenas da produção. Então, isso mostra o efeito de clima, a importância do clima na produção dessas espécies. Bem, o sistema de produção de morango, ele é bem característico, né? A gente tem um ciclo rápido, então as hortaliças, de maneira geral, possuem um ciclo bem rápido. É um ciclo intensivo, requer pequenas áreas, tem tecnologia disponível, tanto para o grande quanto para o pequeno produtor. E aí, tecnologia, eu falo de cobertura de solo, né, utilizando o mulching, né, o plástico preto, a própria palhada. Tem tecnologia para bandeja de comercialização, materiais genéticos, né, materiais para serem plantados, defensivos para essa cultura também tem alguma coisa no mercado de defensivos. Então, é uma cultura que tem um destaque quando a gente compara com outras hortaliças que tem bem pouco material disponível, né? Não tem tanta tecnologia. É uma alternativa para pequena propriedade, então produtores que têm uma área pequena, mas que querem investir na produção de hortaliças, o morango, desde que o clima seja satisfatório para a produção, ele tem uma resposta rápida e uma lucratividade alta. Tem mercado tanto para fruta fresca quanto para fruta congelada. Então, o mercado ele pode fornecer diretamente para o consumidor, para o supermercado, o produto in natura, ou processado. Então, tem crescido e tem agregado muito valor. Na última parte da disciplina, nós vamos falar sobre agregação de valores em produtos de hortaliças. Né? Então, a gente vê muitos produtores, por exemplo, de pimenta, que produz pimenta, mas não tem para onde vender essa pimenta e acaba perdendo. Mas ele pode agregar valor nessa pimenta, ele pode fazer enlatados, ele pode fazer conserva. Então, tem vários produtos, o tempero pronto, vários produtos que um produtor de algumas hortaliças, ele consegue produzir e aumentar a sua renda naquele período em que aquele produto não teria saída de forma natural. Então, por exemplo, o produto de alface já é um pouco mais difícil. O alface ele é consumido in natura através das saladas, né? Agora, a cenoura ele consegue fazer compotas, ele consegue fazer principalmente conservas, né? Compotas não, conservas. Da mesma forma vai acontecer com o morango, ele consegue produzir subprodutos à base dessa matéria-prima. Produto diferenciado justamente por conta do sabor, da coloração, então tem grande mercado. Comercialização favorável, não é difícil a comercialização, porque a demanda é muito alta para a nossa produção brasileira. Desenvolvimento de sistemas de qualidade, vou falar para vocês alguns sistemas que são utilizados na produção daqui a pouquinho, e agrega mão de obra local. É uma das hortaliças que precisam de muita mão de obra para a produção. São muitos os tratos culturais, é uma planta muito sensível, então é necessário que a gente tenha uma mão de obra qualificada e disponível nas regiões. Aqui é a imagem de produção da região do Distrito Federal. A gente observa os canteiros não estão bem alinhados, mas a gente consegue ver a dinâmica da produção. Então, são áreas com pequenos produtores que conseguem produzir áreas com uma boa qualidade. Então, são 3 linhas de morangueiros por canteiro, um espaçamento ali para o caminhamento, para a colheita, né? E canteiros a perder de vista. Morango no Brasil, ele é cultivado em várias formas, são sistemas de cultivo. Pode ser cultivado no solo, com ou sem cobertura plástica, que é o mulching, em túneis baixos, em estufas e no sistema hidropônico, que pode ser hidroponia 100%, né, na água, na solução, com nutrientes e água, ou com substrato. Então, a hidroponia, na verdade, é um cultivo sem solo, mas eu posso cultivar morango em sistema semi-hidropônico. Teria sacos e dentro desses sacos eu teria substrato para segurar as raízes dessas plantas e os nutrientes são fornecidos via água de irrigação.
Então, a gente chama isso de sistema semi-hidropônico. Vou mostrar algumas imagens para vocês, né? Esse é um túnel baixo, é um sistema que é muito utilizado em regiões com risco de granizo. Então, os produtores mantêm esse ambiente aberto para arejamento, para diminuição de microclima, e em riscos de chuva muito fortes e de granizo, o produtor fecha essa estrutura para evitar a danificação, principalmente das flores e dos frutos, bem no final do ciclo, que são muito sensíveis. A folha, a gente vai ver daqui a pouquinho, que ela tolera até um nível de geada, mas os frutos e flores são muito sensíveis e não toleram. Aqui uma área de morango já com um túnel fechado, né? Um pequeno produtor, mas a gente consegue observar a importância desse sistema, que é um sistema de baixo custo quando comparado ao sistema de estufas, né? Aqui é uma estufa com sistema semi-hidropônico, né? Os morangos, olha a otimização de espaço desse produtor. Ele está produzindo morango em um ambiente com 3 andares. Então, ele consegue produzir morango numa mesma área, com 3 níveis de produção, otimizando o espaço. Então, ele está verticalizando, literalmente verticalizando a produção, além de estar utilizando o sistema de estufas. Aqui mostrando a facilidade de se produzir o morango, né, em termos de espaço, né, um morangueiro que numa garrafa PET conseguiu produzir a planta e os frutos já estão sendo, ali, os pseudofrutos já estão sendo quase em ponto de colheita. A cultura é desenvolvida em grande parte por agricultores familiares que possuem pequenas áreas de cultivo pequenas, né? Então a gente vê aqui uma área pequeno produtor ainda, né, que vai provavelmente por essas estruturas colocar o túnel baixo, que vai ajudar a evitar problemas com granizo. A morfologia do morangueiro, né, eu gosto dessa parte da aula que a gente volta lá na disciplina de morfoanatomia, lá do segundo, terceiro período. O morangueiro, então, ele possui estolões ou caules, né, que se desenvolvem a partir de gemas basais das folhas e crescem sobre a superfície do solo, que tem a capacidade de emitir raízes e dar origem a novas plantas. Então, o estolão é um caule rastejante, né, um caule rasteiro, e ele vai, a partir dessa planta, ele gera um caule, e esse caule consegue enraizar. Quando essa raiz ela fixa no solo e consegue absorver nutriente, há a abscisão dessa ligação com a planta que deu origem a essa nova planta e gera-se, então, essa nova planta, essa nova muda, que é a forma mais comum. O uso de sementes de morango não é muito utilizado. A gente utiliza plantas a partir de outras plantas que são por reprodução assexuada. Então, a produção de morango é através de clones de origem assexuada. Esse slide está bem cheio, mas tem algumas informações muito importantes que a gente vai ver daqui a pouco as imagens. As flores são hermafroditas, então isso quer dizer que as plantas têm flores masculinas e femininas na mesma estrutura. O cálice é formado por brácteas unidas na base, então a gente tem um cálice que forma as brácteas, né, são unidas na base, dialissépalas, né? Gamossépalas. As pétalas são livres, lobuladas, brancas ou avermelhadas, dispostas ao redor do receptáculo, que é a estrutura do fruto que a gente consome, né? O pseudofruto é o receptáculo floral, que tem os pistilos, que são as sementes, né? Aqueles pontinhos pretos são chamados de pistilos, que vão dar origem ao morango, né? Os frutos de morango, e vários morangos, vários frutos dão origem ao pseudofruto comercial. Então, os morangos são frutos falsos, sobre os quais se depositam os aquênios, né? Que são os pontinhos pretos do fruto, que são os frutos verdadeiros. Os estames estão superiores a 20, estão localizados ao redor do receptáculo. A gente vai ver daqui a pouquinho, os estames, a parte masculina, eles estão ao redor do receptáculo floral e são em torno de 20. O receptáculo floral, que vai dar origem ao fruto, né, ao pseudofruto, ele tem uma grande quantidade, entre 200 e 400 flores femininas, que tem um ovário com um só óvulo disposto em forma de espiral. Vou mostrar as imagens aqui e a gente vai entender melhor o que eu quis dizer nesse slide. Então, aqui eu tenho o pseudofruto de morango, né? Essa aqui é a parte comestível, sendo que cada fruto, na verdade, são esses aquênios, que são frutos secos, que já são a semente. Cada pontinho desse é um fruto. O que a gente consome, então, é um pseudofruto. Se a gente faz um corte transversal, longitudinal, a gente vai encontrar, então, que o fruto tem o pseudofruto tem tecidos carnosos, e aí vai dar origem à parte comestível. Em cima a gente tem a haste da flor, pedicelo, e as sépalas, né, que são brácteas unidas. Quando a gente corta a semente, a gente vê o fruto verdadeiro, que é a semente, a gente tem essa estrutura, né, que vai dar origem à semente, a novas plantas, mas que não é muito utilizado, justamente por serem
clones, é mais fácil a produção através de reprodução assexuada. Esse é o que eu falei aquela hora, né? Então a gente tem aqui as pétalas brancas, nesse caso, e as estruturas masculinas, os estames, são superiores entre 20 e 40 flores masculinas, que são essas ao redor, e as flores femininas são essas do centro. Então a polinização, cada pontinho desse daqui do centro vai dar origem a um fruto, que são os aquênios. E aí, esse receptáculo floral, ele vai amadurecer, mudando de cor e dando origem à parte comestível. Então, aqui é uma imagem mais de cima, que a gente consegue observar essa flor aberta. E aí, a gente vai ter, como época de plantio, vai variar de acordo com a região, mas normalmente de janeiro a maio. Né? Em lugares um pouco mais quentes, planta-se entre abril e maio, porque janeiro, fevereiro e março são épocas muito quentes e não é favorável para o desenvolvimento. Mas, de maneira geral, produz-se de janeiro a maio, é a época de plantio. O morango que a gente está consumindo agora são morangos plantados no início do ano, final do ano passado, nas regiões que conseguem produzir nesses climas. Né? Condições edafoclimáticas. O solo deve ser arado, profundidade de 20 a 25 centímetros, fazer análise do solo, abertura dos canteiros, canteiros com mais ou menos 1,20 m de largura, que vai dar para fazer cerca de 3 a 4 linhas de plantas, espaçamento entre canteiros para locomoção em cerca de 40 centímetros, e sempre elevar o pH para entre 5,5 e 6,5. Lembra das aulas de fertilidade? pH principalmente entre 6 e 6,5 vai estar com a maior disponibilidade dos micronutrientes. Então, é importante que a calagem seja realizada de acordo com a análise de solo, levando a saturação de base para cerca de 70%. Aqui o processo de preparo do solo, então o canteirador. Aqui alguns ambientes de produção, então produtores produzindo aqui. Esse aqui é um sistema de produção de mudas, né? Então a gente vê que tem poucas folhas e tem bastante estolão. O produtor vai retirar esses estolões aqui para poder utilizar como novas mudas, né? Condições climáticas. Embora ele seja originário de climas frescos e úmidos, se adaptam a climas um pouco mais quentes, desde que não haja falta d'água. Mas a gente viu no mapa que climas muito quentes já a gente não tem quase produção nenhuma. Então, mesmo que ele se adapte a climas um pouco mais quentes, outros problemas podem surgir e não favorecer a produção. A parte vegetativa, como eu disse, é muito resistente a geadas. Mas na floração e produção, as flores são sensíveis e temperaturas próximas a 0 grau, abaixo de 0 graus, vão prejudicar e destruir essas flores. Então, sempre é importante pensar, olhar o ambiente para saber se naquela época em que a planta vai estar com as flores abertas, não vai ter problema com geada, para não correr risco de problemas. Os melhores resultados, então, são onde a temperatura fica próxima a 23 a 25 graus. É quase impossível a gente ter uma temperatura tão uniforme dessa durante todo o dia. Mas a gente vê que temperaturas mais próximas, com oscilação térmica variando pouco, estendo a média entre 23 e 25 graus, é a temperatura em que a gente vai conseguir uma melhor produção. A produção de mudas é através dos estolões. Então, o produtor entra em contato com o produtor de mudas, né, por e-mail, por telefone, WhatsApp. A gente consegue contatos deles na internet ou com os produtores, e eles vão produzir essas mudas que vão vir para o produtor transplantá-las a campo, né? Então, aqui é um exemplo, não é nesse sistema, é um sistema bem maior, mas a gente tem uma planta aqui nesse vaso escuro, nesse vaso preto, uma planta adulta, que já está emitindo estolões. Então, esse estolão ele vai enraizar e aí vai dar origem a uma nova planta. Essa planta também vai emitir outros estolões. Naturalmente, essa planta ela seca essa estrutura, esse estolão, e vai ser plantas independentes, clones da planta mãe. Para adiantar o processo, o produtor, na produção de mudas, ele pode vir aqui e cortar esse estolão e já deixar essa planta isolada. Aquela planta mãe ter condições de gerar novos estolões, certo? Irrigação, né? Os sistemas podem ser utilizados, mas normalmente, como é utilizado plástico preto, malte de plástico, o sistema por gotejo é o mais utilizado. Então, antes do plantio, faz-se a distribuição das fitas de gotejador, depois vem com plástico por cima e faz o plantio, sempre obedecendo o espaçamento entre plantas e dos emissores de irrigação. Um outro sistema que é muito utilizado em sistemas de plantio em estufas, principalmente o semi-hidropônico, é esse sistema de borbulhador. Uma linha principal passa e desses pontos aqui saem as linhas para dentro dos sacos, né, dos bags que vão estar com o substrato, né? Então, essa irrigação ela traz, além da água, vai trazer os nutrientes para fazer a fértil irrigação.
Polinização. É muito importante que tenha-se a polinização ela é entomófila, então abelhas próximas às áreas de produção. Porque mesmo que a semente não seja o produto interessante, frutos de melhor qualidade são aqueles que houve polinização. Então é importante que essas abelhas estejam ali para poder fazer a polinização dessas flores e dar origem a frutos de qualidade. Uma área aqui de produção, a gente vê que está bem adensado, são produtores mais tecnificados, em estufa, que não há formação tanto de microclima, né? Então é importante salientar isso. Aqui tem um GIF que mostra o processo de abertura da flor, né? Então, desde o início da abertura da flor até a formação do fruto, né? Então, a gente vê durante toda essa fase que, no início, o botão floral ele se desabrocha, dando origem à flor, a gente vê alguns insetos ali fazendo a polinização. Depois, esse pedúnculo floral, que é aquela parte que vai ficar avermelhada, ele se desenvolve, ele cresce, e depois, no final do ciclo, há a mudança de coloração. Aqui tem um já bem do ponto de colheita, né? Mostrando aproximadamente o ponto de colheita. Alguns pontos são muito importantes na produção. Um deles é o que a gente chama de desfolhe e retirada de estolões. Quando o produtor ele vê uma grande quantidade de folhas velhas e mortas na sua planta, ele precisa, para melhor arejamento, a retirada dessas folhas velhas. Então, é importante retirar as folhas velhas da área para dar espaço a novas folhas e arejar. Além disso, a produção de estolões é intensificada quando a gente tem temperaturas muito altas e mais de 12 horas de luz por dia, dias muito compridos. Isso não é interessante também para o produtor de frutos. O produtor de frutos não quer que a planta gaste energia gerando novos estolões. Então, é sempre importante a retirada desses estolões bem no início desse desenvolvimento, já que não é objeto de interesse. Além disso, deve-se proceder à retirada desses estolões à medida que eles vão surgindo, né, para não limitar o desenvolvimento da parte aérea da planta e tenha frutos de melhor e de maior qualidade. Algumas vezes, pessoal, logo após o plantio, pode acontecer de ter um florescimento precoce, né? Então, o produtor transplantou essas mudas e há uma floração precoce. Essas flores precoces, elas devem ser retiradas. A planta não tem folhas suficientes para fazer fotossíntese e encher esses frutos. Ela vai gastar uma energia muito grande para encher esses frutos que não são viáveis. Então, é necessário que se retire também essa carga inicial que logo após o plantio que pode aparecer, principalmente por questões de estresse, e essas plantas devem ser retiradas e depois devem ser novamente plantadas e utilizadas. A colheita normalmente 30 a 40 dias após a floração. Olha o tempo que aquele fruto daquela GIF anterior demora da abertura da flor até o ponto de colheita, entre 30 e 40 dias. Então isso mostra o porquê de ser uma planta cara. A gente pega uma bandeja de 250 gramas de morango, custa em torno de R$5. Então, se a gente estimar isso, o quilo está em torno de R$20. Então é importante que a gente tenha ideia dessa produção, desse tempo de produção entre 30 e 40 dias após a floração. E pode-se colher entre 3 e 4 meses, normalmente de fevereiro a junho a gente está colhendo essas plantas, né? Como o morango não amadurece após a colheita, isso é muito importante, é um fruto não climatérico, ela deve ser colhida no ponto ideal. Se a gente colher esse fruto muito verde, ele não vai amadurecer, ele não vai mudar de cor. Eu sempre digo isso, ele apodrece, mas não amadurece. Então, ele não pode ser colhido muito verde. O ideal é que ele também não seja colhido muito maduro. Olha a complicação. Porque dependendo da distância, a polpa pode ficar muito mole e ele pode perder a qualidade no transporte, né? Então, ele tem que ser colhido mais ou menos com 3/4 da superfície vermelha, né? Então, isso é importante quando a gente fala da qualidade desse fruto. Técnicas de colheita, finalizando nossa aula, a gente tem, para o consumo fresco, ela deve atender as seguintes recomendações. Ser feita manualmente, isso vai favorecer a qualidade do fruto. Cortar a base do pedúnculo para minimizar a manipulação, sempre pegar pela base do pedúnculo, não pelo fruto. Os frutos devem ser colhidos diretamente e colocados em caixas de papelão que vão para o mercado. Um problema que a gente tem, muitas vezes, colhe esses produtos, acomodam em caixas muito grandes e vai pesando, e vai danificando o produto, para depois colocar nas cumbucas, que são aquelas estruturas de plástico. O ideal era que o produtor já colhesse colocando naquelas caixinhas, para diminuir a manipulação.
E isso mostra também a importância da lavagem desse produto após a colheita, após na hora do consumo, que grande parte colhe e já coloca na cumbuca, não tem nenhum tipo de lavagem antes. Então aqui as imagens não estão tão boas, mas mostra pegando pelo pedúnculo do fruto e rotacionando para que quebre esse pedúnculo, né? E não pegar pelo fruto. Então aqui o produtor está fazendo de uma forma a colheita correta, mas está acomodando em caixas, nesse caso aqui de bandejas, e depois vai ser transportado para outros ambientes. Pode danificar o fruto, né? Então essa caixa aqui é uma caixa que foi muito tempo utilizada. Essas próprias caixas eram para o mercado. E no mercado que tinha outra manipulação, né? Esses frutos eles podem ser classificados em tamanhos. São os frutos acima de 14 gramas, eles são considerados fruto extra, e entre 6 e 14 gramas, frutos de primeira. Frutos menores que 6 gramas, eles são descartados ou vão para a indústria, vão virar geleia, vão virar iogurte, né? Podem ser comercializados em embalagens de papelão, de isopor ou caixa plástica transparente com tampa, né? Normalmente os frutos são colocados em 2 fileiras, né, 1 ou 2 camadas, dentro de uma cumbuca. A cumbuca tem de 250 a 400 gramas. Né? No mercado a gente tem visto hoje só de 250. Então, diminuíram o tamanho das embalagens e o preço manteve. Essas são as caixas mais comuns que a gente vê no mercado. Então, uma caixa dessa de papelão, com 4 cumbucas de plástico, pesa cerca de 1 quilo. Né? Então, cada uma com 250 gramas. Tem crescido a possibilidade de usar esse tipo de bandeja, que são bandejas daquelas de ovos de codorna, semelhantes às de ovos de codorna, né? De ovos de forma geral. Então, a gente teria aqui uma forma de acomodar esse fruto com uma qualidade melhor e todos os frutos estariam visíveis para o consumidor. Esse aqui, anterior, os frutos de baixo normalmente são os menores, e eles falam que colocam os menores pelo tamanho da caixa. A caixa normalmente ela é assim aberta, então embaixo coloca os frutos menores, em cima os frutos melhores, mais bonitos, né? Então, normalmente, essa caixa aqui, ela tem uma forma do cliente já ver o produto que vai ser comercializado, mas ela tem um custo um pouco maior. Essa cumbuca também precisa utilizada em algumas regiões, é um plástico, né, de isopor com plástico, só que um problema que ela cria é porque ela não tem respiração, ela não tem espaços para troca gasosa. Então isso estimula que o produto amadureça muito rápido e caso tenha fungos ali dentro, ele cria uma câmara úmida favorável ao desenvolvimento desses fungos, né? Aqui a gente tem a parte de comercialização, ele deve ser comercializado no dia da colheita. É um fruto que tem uma perecibilidade muito alta. Se não conseguir, ele precisa ser embalado nas caixas plásticas e colocados em temperatura entre 0 e 4 graus. Abaixo de 0 graus, ele vai perder a qualidade. Então, entre 0 e 4 graus, temperatura ali próximo da geladeira, né, dentro das geladeiras comuns, eles vão conseguir ser armazenados até 6 dias. Né? Então, essas gôndolas de supermercado que guardam, aqueles freezer de supermercado que guarda morango, mais ou menos nessa temperatura. A mais de 6 dias, já começa podridões, já começa problemas pós-colheita, justamente por ser uma planta de vida pós-colheita muito curta, certo? Aqui tem uma última imagem, né, uma produtora aqui num túnel, um túnel um pouco mais alto, né, a gente chama de túnel alto. Esse produtor é uma produtora de uma área pequena, a gente vê um consórcio aqui também com outras plantas, né, plantas de cebola, de cebolinha, mas a gente vê que é coisa tanto de pequeno, quanto de médio, quanto de grande produtor. Então é bem importante a cultura do morango, certo? Agradeço a vocês pela atenção dessa aula de hoje e daqui a pouquinho a gente entra ao vivo para discutir e fazer uma atividade sobre a cultura do morango. Um abraço a todos vocês e até mais.